Bom, prosseguindo no estudo dos evangelhos, estamos na página 107 do nosso livro. Vamos agora ao item 2.15. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Página 107, item 2.15. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Bom, o texto que eu escolhi aí para nós lermos, temos duas referências. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 51. Vamos contextualizar o que nós estamos estudando. Jesus Cristo morreu na cruz, e assim que ele expirou, ou ao mesmo tempo que ele expira, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Claro que isso tem uma simbologia especial. Vamos estudar o que significa esse véu e por que dessa mensagem, né, dele ser rasgado de alto a baixo. Bom, Mateus capítulo 27, versículo 51, eu vou ler a parte A do versículo, que diz o seguinte: eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Vamos ler apenas essa primeira parte, que depois vai ter o tremor de terra e as pedras se fenderem, e então nós vamos comentar depois. Então, primeiro, esse ponto, quando Jesus Cristo morre e o véu do templo se rasga de alto a baixo. O que era esse véu? Esse véu, ele era um grande símbolo de separação que Deus havia instituído no Antigo Testamento. O propósito era ensinar Israel: olha, vocês estão separados. Vocês estão separados da minha presença. Vocês não podem chegar na minha presença. Só um de vocês, que eu indico, né, o sumo sacerdote, uma vez por ano, é que podia passar esse véu. Porque o véu, ele então fazia a separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Lembre-se que o tabernáculo tinha 3 áreas, tá bom? Primeiro era o pátio, onde todo o povo podia estar, onde estava o altar dos holocaustos, a pia. O pátio, todo o povo podia estar. O lugar santo, só os sacerdotes podiam estar, e eles estavam lá rotineiramente. Diariamente estavam fazendo sacrifício, então eles tinham que ir até o altar do incenso, que ficava no lugar santo, bem de frente do véu. Ok? Então eles tinham que levar o sangue até esse altar para poder interceder pelo sacrificante, pelo ofertante, aquele que trouxe a oferta. Tá bom? O que estava acontecendo nesse dia? Estava acontecendo a Páscoa. Então era um sacrifício muito importante. A hora do sacrifício da tarde, quando Jesus está morrendo, os sacerdotes, aqueles que infelizmente a Bíblia descreve como corrompidos, claro que não eram todos, mas os que dominavam o sacerdócio era Anás, o sumo sacerdote, que já tinha sido tirado, mas ele teve, os seus filhos continuaram dominando com ele, e o seu genro Caifás. Então eles dominavam o sacerdócio. Lembre-se que eles eram da seita dos saduceus, não acreditavam na integridade da Bíblia, não acreditavam que o profeta Isaías, Daniel, Jeremias eram inspirados por Deus, e estavam sempre fazendo acordos com os romanos, com Herodes, para se manter no cargo, né? Eram acordos políticos. Então, esses homens, eles estavam lá nesse momento fazendo o sacrifício da Páscoa. Então,
eles podem, aquele véu, daqui a pouco eu vou descrever como era esse véu, a espessura dele, acho que era a espessura de uma mão. Então eles devem ter ouvido aquele barulho do véu e que é acompanhado também de um terremoto. Então, no mesmo momento que eles estão sacrificando o cordeiro, ocorre esse evento. O véu é rasgado de cima a baixo. Muito, muito provavelmente tinha um sacerdote lá no lugar santo. Não tinha no Santo dos Santos, porque lembre-se, a Páscoa ela acontecia no 14º dia do primeiro mês do calendário judaico, que era o mês de Nissan. Já a entrada no Santo dos Santos acontecia só no 10º dia do 7º mês. Olha, então a Páscoa é no primeiro mês. O Yom Kippur, que é o dia do perdão, quando ele entrava no Santo dos Santos, era no 10º dia do 7º mês. Ok? Então, nesse momento, eles não entrariam no Santo dos Santos. O sacrifício da Páscoa ele ficava só no lugar santo. Mas eles levariam esse sangue até o altar do incenso, que ficava no lugar santo, bem defronte desse véu que é rasgado. Então aquele véu era um grande símbolo de separação, porque o povo não podia entrar nem no lugar santo. E os sacerdotes não podiam entrar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Então, era um símbolo de separação. Bom, mantenha aberto aí esse texto de Mateus e abra em Hebreus capítulo 10, versículo 20. O autor dos Hebreus ele fala de uma maneira especial sobre o sacrifício de Jesus, né, sobre as simbologias do Antigo Testamento. E nesse texto ele fala sobre o véu. Ele diz o seguinte: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, ele liga até a morte de Jesus, né, a sua carne. Quando Jesus morreu ali, foi rasgada a separação. O grande símbolo da separação era aquele véu. Então, como eu disse para vocês, os filhos de Anás e o genro dele, Caifás, que era o sumo sacerdote, eles estavam ali nesse momento da Páscoa, era um momento especial. Eles não deveriam ter participado de nenhum julgamento. Por quê? Porque a refeição deles agora é esse cordeiro pascal. Lembre-se que Jesus, como fazendo parte do povo, eles comiam uma refeição que era uma janta às 18 horas, vou dizer, do dia anterior. Para o judeu é o mesmo dia, né? Mas para nós seria 18 horas do dia anterior. Ok? Eles então comeram aquela refeição pascal. Mas os sacerdotes, eles comiam desse cordeiro que está sendo sacrificado agora no templo. Então eles com certeza foram impactados também. Nós veremos em Atos dos Apóstolos que Lucas vai descrever que tinham sacerdotes que obedeciam à fé. Tinham sacerdotes que obedeciam à fé. O evento que está acontecendo agora, nós veremos, ele gera a conversão de um centurião e dos soldados que estavam com ele. Eu falo gera a conversão porque ele diz, realmente esse homem era o Filho de Deus. Será que foi só a superstição de um pagão? Ou será que esses homens eles foram envolvidos? Eles foram envolvidos porque eles estavam vendo todo o julgamento. Como homem comum, eles estavam vendo toda a injustiça que Pilatos, os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles deviam estar cientes da compra daquele povo para pedir a crucificação de Jesus. Eles talvez tenham participado, né,
do momento em que eles escarneciam, colocando a coroa de espinho, esbofeteando Jesus, chamando ele de rei dos judeus, eles muito provavelmente participaram, e o Espírito Santo, querendo salvar a todos, vai falar o coração deles também. Então, desses sacerdotes filhos de Anás, não é impossível que alguém ali tenha se convertido, porque, como eu disse, Lucas vai dizer no livro de Atos que tinham muitos sacerdotes que obedeciam à fé, ou seja, tinham se tornado cristãos. Mas mantinham aquele trabalho que eles faziam no templo, tá ok? Bom, outro texto que eu quero que vocês anotem também para nós lermos é Efésios 2,14. Todos esses textos, eles estão ligados a esse símbolo da separação, tá ok? O símbolo da separação de Deus e dos homens. Efésios 2,14, que diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ambos os povos significa os gentios e os judeus. Os gentios e os judeus, estamos lendo Efésios 2,14, o apóstolo Paulo está dizendo, de ambos os povos fez um, ou seja, dos dois povos. Podemos dizer que havia essa divisão? Sim. Doutrinariamente, apesar dos sacerdotes estarem corrompidos, mas doutrinariamente, Israel servia a um só Deus, não aceitava os deuses pagãos, e tinham muitos fiéis a Deus, homens e mulheres, né, vivendo em Israel. Bom, então, dos dois povos ele fez um. E Efésios 2, ainda Efésios 2,14, ele diz: e derribando a parede de separação que estava no meio. Então, ele dois povos fez um, judeus e gentios, mas tanto para judeu quanto para gentio havia uma separação, que aqui o apóstolo Paulo chamou de parede. No texto que nós estamos lendo, de Mateus 27:51, né? Ok? Na página 107, nesse texto, a separação, o grande símbolo dela era aquele véu. E ele então foi rasgado de alto a baixo, tá ok? Então, estou enfatizando para vocês que muito provavelmente aqueles sacerdotes, eles participaram, tá ok? Participaram desse momento. Eles ou estavam vendo o véu, ou estavam no lugar santo, ou ouviram o barulho do véu, que vai ser acompanhado de um tremor de terra. Esse versículo aqui de Efésios 2,14, eu até separei aqui para explicar a vocês, essa palavra separação. Essa palavra separação é uma palavra grega que é fragmos. Fragmos. Segundo o dicionário Strong, como ela pode ser traduzida? Aquilo que impede dois de se unirem. Esse é o significado dessa palavra fragmos, né, que é traduzido aqui por separação. Bom, então, esse texto se aplica de maneira especial ao véu, ok? Ao véu que foi rasgado de alto a baixo. O comentário no nosso livro diz: o Santo dos Santos estava ligado à presença de Deus. Com o véu rasgado, significa que temos acesso direto a Deus. Se no Antigo Testamento Israel perdeu a Arca do Concerto, que era o símbolo da presença de Deus, agora nós não precisamos mais de um símbolo. Podemos entrar no Santo dos Santos e falar diretamente com o Deus eterno, Jesus Cristo. E coloquei aí Hebreus 4,16, que ele trata exatamente dessa possibilidade de nós chegarmos ao trono da graça. O que era o trono da graça? Era a arca. A arca, ela estava lá no Santo dos Santos.
quando o véu do templo se rasgou, né, eles vendo o Santo dos Santos, não tinha arca, porque a arca tinha se perdido, mas ela era esse símbolo, tá ok? Ou seja, o sumo sacerdote, o israelita, eles não tinham como conseguir perdão. Essa é uma mensagem importante. Se você algum dia estiver pregando nesse tema, o que eu sugiro a você dizer é o seguinte: Israel, naqueles dias do Novo Testamento e até hoje, não tem como eles executar a obra expiatória e conseguir o perdão da nação como Deus ordenou no Antigo Testamento. Porque na ordem de Deus, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, ok? E ali fazia a intercessão, lançando o sangue do sacrifício sobre a tampa da arca, que era chamada de propiciatório. Nos dias do Novo Testamento, ele não tinha como fazer isso, porque não tinha arca. Então, o judeu sincero, ele tem que entender que se ele for seguir a lei do Antigo Testamento, ele não consegue perdão. Porque o sumo sacerdote não tem a arca, não tem o propiciatório para ele levar o sangue do sacrifício. Então, o judeu sincero, ele tem que procurar outro caminho. Algum erro de interpretação tem que ter ocorrido na história para os judeus ficarem nessa situação. Segundo a história, a arca se perdeu ali próximo do ano 600 da era cristã. Se nós formos contar até os nossos dias, são 2.600 anos sem a arca. Então, o judeu sincero, ele tem que olhar para a história e falar: olha, eu tenho que ter outro caminho para alcançar o perdão. E qual é esse caminho? É Jesus. Pela profecia, um dia eles vão reconhecer isso, tá bom? E eu sempre coloco, quando eu tenho oportunidade, olha, hoje o judeu, ele tem um empecilho. Qual é o empecilho? Ele não tem a arca, então ele não tem como conquistar o perdão segundo o que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Ok? Pois bem, uma coisa interessante que falar para vocês sobre a tradição que os judeus eles estabeleceram, e podemos dizer que foi Deus que estabeleceu para eles, né? Eles faziam o seguinte: eles colocavam sempre uma fita na cor carmesim, ou seja, na cor vermelha, né? No sacrifício, tá bom? Por exemplo, se fosse um cordeiro, né? Aqui no dia da Páscoa ou no dia do Yom Kippur, o bode expiatório, eles colocavam uma fita vermelha, uma fita carmesim. E diz a história que essa fita ficava branca quando eles eram perdoados. Então eu vou ler um texto aqui para vocês de uma obra judaica chamada Talmud, ok? Chamada Talmud. Esse texto ele é citado numa obra que eu até recomendo a vocês. Ele é citado na obra O Novo Testamento Judaico, comentário do Novo Testamento com uma visão judaica. Bom, ele diz o seguinte, ele citando o Talmud, tá ok? Que é essa obra judaica. Diz: nossos rabinos ensinaram que ao longo dos 40 anos em que Simão o Justo, que viveu de 310 a 291 a.C., serviu o tecido vermelho ou o tecido carmesim, se tornou branco. Bom, falar para vocês, esse foi um sacerdote, um sumo sacerdote, que ele é chamado de Simão o Justo na história. Foi um homem de destaque que viveu, como eu disse, cerca de 300 anos antes de Cristo. Então diz que durante o ministério dele, essa fita que eles colocavam sempre ficava branca. O Talmud prossegue: daquela época em diante, ou seja, do ano 300 a.C., aí nos anos seguintes, até os dias de Jesus, ele às vezes ficava branco e às vezes não.
E esse era um sinal para os israelitas que eles não estavam perdoados. E aí ele prossegue, olha, agora ele vai falar, é interessante que o Talmud ele não vai nem citar Jesus. Nós sabemos que o templo foi destruído em que ano? No ano 70. Jesus morreu no ano 29, no ano 30, mais ou menos. Tá ok? Provavelmente no ano 29. E aí o Talmud faz um comentário que ele inclui do ano 30 ao ano 70. Porque ele vai dizer, nesses últimos 40 anos, veja o que ele vai dizer, olha, ao longo dos últimos 40 anos, antes de o templo ser destruído, o tecido escarlate nunca ficou branco. Isso está numa obra judaica. Segundo a tradição judaica, o que isso significa? Que eles não estavam sendo perdoados. Ou seja, desde que Jesus morreu, porque Jesus morreu cerca de 40 anos antes da destruição do templo, 40, 41 anos, e segundo os textos judaicos, em todo esse período, do ano 30 ao ano 70, eles faziam sacrifício, mas o pano nunca ficava branco. Porque eles estabeleceram isso, eu acredito, inspirado por Deus, porque Isaías falou, né, os vossos pecados, né, como carmesim, vão ficar brancos como a neve. Então, por isso, eles estabeleceram essa tradição de colocar esse pano carmesim, né? E quando o Talmud diz que nos últimos 40 anos, antes da destruição do templo, ele nunca ficou branco, ele está dizendo que entre a morte de Jesus e a destruição do templo, essa tradição deles, esse pano carmesim, nunca ficou branco. Por quê? Porque eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram o Messias que estava profetizado no Antigo Testamento como aquele que iria remir o povo. Tudo que foi profetizado sobre Jesus até a hora dele morrer, tudo se cumpriu. Então, esse texto do Talmud é um grande testemunho para os judeus e para nós, né? Que, claro, já confiamos em Jesus, conhecemos as Escrituras, o Espírito Santo já gerou fé em nós, mas cada testemunho desse que nós vemos vai enriquecendo a nossa fé, ok?